Bom, pessoal, olá, tudo bem? A gente agora vai avançar, portanto, para as nossas duas últimas ordens. A ordem Comelinális é menorzinha, tá? E a gente vai ter uma participação especial e Zingiberalis tem mais coisa, tá? Então, a gente finaliza hoje as discussões de monocotiledônio. Então, nos aproxima a prova, né? Consequentemente. O que a gente tem em Comelinális, né? Como eu falei, é uma ordem menor. Aqui ocorre na região Comelinácea, com bastante frequência, e Ponta Ederiaceae. Eu vou trazer para vocês estas famílias. Jeans e giberalis, eu vou falar de todas essas, menos o Louiace. Não ocorre aqui, enfim, né? Mas das outras eu vou citar porque vocês já devem ter visto em algum momento. Tá? Então são famílias com uma ocorrência bem frequente, apesar de nem todas serem nativas. Tá? Então é mais ou menos assim que a gente vai trabalhar. E é bem interessante a forma como a flor foi se desenvolvendo nesses grupos. O que a gente tem, né? Como ele nasce, tem essa distribuição mais ou menos tropical, assim, um pouco mais expandida até, e Ponta Ederiaceae não muito diferente, né? Uma distribuição muito próxima, um pouco menor aqui na África e uma parte da Austrália, tá? Então são famílias com uma ocorrência nessas regiões, como eu disse, um pouco mais quentes, mais tropicais. Contudo, como ele nasce, quem vai dar aula para vocês é a Lidiane Aona, que é especialista da família, inclusive fazendo a Flora do Brasil. A aula dela eu vou colocar na sequência dessa, tá? Porque não dá de introduzir dentro ali do YouTube, né? Misturado. Então é mais fácil separar. Então, se quiserem botar pause e ir lá para a aula de como ele nasce, na sequência a gente volta para a ponta de Iriácea, tá? De como ele nasce, eu só vou mostrar algumas coisinhas. Plantas alimentícias não convencionais e uso medicinal, por exemplo, Tripogandra diurética. Isso aqui cresce como mato, né? Em terrenos abandonados, hortas, em qualquer local. É bem comum essa planta, veja uma flor que bonita, né? Dá de comer ramos jovens e folhas, né? E várias espécies desse gênero também têm uso medicinal. Antes de comer qualquer uma dessas plantas, de novo, né? Leiam se pode, tenham certeza da identificação, né? Uso ornamental, né? Comelina erecta, Tradescantia espatácea, vocês já devem ter visto. Dicorisandra tirciflora é bem comum. Tem outras espécies são nativas. Gibasis pelúcida, Tradescantia zebrina, né? Ó, bonita pendurada. Então, assim, são plantas muito comuns e cultivadas, sendo algumas dessas, inclusive, que ocorrem já de forma natural ou são nativas. Tá? Tem algumas com relações mutualísticas, enfim, né? Dicorisandra com H só, né? Dicorisandra é essa aranha é a Epicadus heterogaster, né? Ela ocorre aqui geralmente nessas inflorescências e ela aproveita para capturar abelhas sem ferrão que seriam possíveis polinizadores, né? Sacana, né? E em Santa Catarina, por exemplo, Calisia repens, né? Que é cultivada como ornamental, mas também é nativa no estado, tá? A gente teria 9 gêneros e 24 espécies. Tem bastante gênero aqui como ele nasce, eu nem reconheço todos, tá? Assim, Fluscopa e Tinintia, eu, por exemplo, não me recordo de ter coletado. Mas enfim, era isso que eu só tinha de como ele nasce, porque a aula da Lidiane vai ser bem mais produtiva, né? Vai ser não, é bem mais produtiva. E Pontederiaceae, né? Bom, essa é a família do aguapé. Vocês podem ver que não tem muitas espécies, tem 35, mais ou menos 5 gêneros, tá? Uma dúvida ali em relação aos números, não há muito acordo ainda em relação a isso. São ervas sempre flutuantes ou emergentes, tá? Então estão sempre em lagoas, lagos. A folha alterna e simples. A venação aqui não é paralela, vocês podem ver, ó, né? Formando esses arcos, tá? Isso vai ser interessante porque isso aparece na próxima ordem. As flores são androginospóricas, envoltas por duas brácteas, tá? Eu vou mostrar em sequência. Tem 6 tépalas vistosas, aqui, ó, 3 e 3. Mas vejam que isso aqui não é actinomorfo, né? Porque elas são diferentes. É, Às vezes elas são unidas, às vezes elas não são, às vezes elas são imbricadas, né, uma dentro da outra. Enfim, varia um pouco. São 6 estames. Aqui dá de ver alguma parte deles só que às vezes eles têm tamanhos diferentes. Aqui tem 3 maiores, os 3 menores estão lá embaixo, tá? E eles estão colados aqui com o perianto, pelo menos numa parte. São 3 carpelos, o ovário súpero e o fruto é uma cápsula ou uma noz. Bom, uma das características desse sempre presente nessa família, né, é que todas são aquáticas, como eu falei, elas são submersas obrigatórias ou a flor é emergente ou de flutuação livre a planta, né? Dentro das inflorescências, as flores são emparelhadas ou solitárias, subtendidas por uma bráctea oposta que está aqui, ó, tá?
Essa bráctea é bem característica. São duas, uma para um lado e uma para o outro aqui, ok? E as tépalas são muito delicadas, às vezes deliquescentes, ou seja, elas absorvem água. Ponta deriace, gente, assim, para coletar tem que prensar na hora, porque isso aqui eu já coletei, deixou 2, 3 minutos ali do ladinho para prensar na sequência, as flores começam a cair, tá? Elas são bastante delicadas. Como a gente viu aqui, né, a fórmula floral, então pode ser radial ou actinomorfa, 6 estames unidos entre si, aliás, 6 tépalas, né, que podem ou não estar unidas entre si, e os estames estão unidos entre as tépalas, mas entre si não, e 3 carpelos com vários súperos, né, esses são unidos. De punk, né, a gente tem, por exemplo, agrião do brejo, Heteranthera reniformes, que ocorre em Santa Catarina. Não é o agrião, vocês conhecem, tá? Essa aqui, mas é uma das plantas alimentícias não convencionais. E de ornamental se usa algumas dessas, né? Quem tem lagos e lagoas em casa. Pontedera cordata, Heteranthera ou Eichhornia crassipes, que é a mais comum de todas, né? Essa aqui a gente encontra em todos os lugares. Se dá uma enxurrada muito forte ou uma ressaca, a gente encontra isso na praia, inclusive boiando, porque isso desce o rio, né? Chega no litoral. Então, assim, são plantas muito utilizadas no Brasil como um todo. Tá? Em tanques de água, em lagos, ou inclusive, em alguns casos, podem invadir, tá? Se não tiver algum predador natural ou algum peixe, né, que se alimente dessas plantas. Em Santa Catarina, o que, que a gente tem, né? Pontedéria, tá aqui, subovata, Pontedéria rotundifolia, Heteranthera zosterifolia e Córnea azurea. Tá? Poucas dessas têm coleta no herbário. Quem encontrar é um bom achado. E no estado seriam, portanto, 8 espécies apenas. Bom, 8 de 35 não é pouco, né? Bom, e Zingiberales? Gente, essa ordem é uma loucura. É, como eu falei, eu revisei todos os slides, né, para a disciplina, estou fazendo isso. E aqui eu aproveitei para estudar até um pouco melhor essas famílias, porque isso é uma modificação floral muito grande, uma adaptação aqui muito grande. Aquele padrão primeiro, ele basicamente desaparece aqui, né? O que, que a gente tem? No geral, são grandes ervas, sem caule aéreo, o que está para cima é folha, né? Todo mundo já deve saber isso da banana, né? Tá aqui no meio, tá? A folha é completa, ou seja, ela tem pecíolo e lâmina, porque esses outros grupos de monocotiledônio que a gente viu geralmente era lâmina e bainha, só, né? Retornem para dar uma olhada. A flor aqui é mais ou menos zigomorfa, bastante zigomorfa, ou até assimétrica, tá? Actinomorfas eu nem sei se tem. O perianto é colorido, né? E envolve as pétalas, tá? São 5 estames no geral, mas vai diminuindo conforme a gente vai avançar até meio estame, meio, tá? Para deixar bem claro. E o ovário é ínfimo, tá? E quando tem 5 estames, às vezes tem um estaminóide presente. Então, assim, isso é mais ou menos o que resume Zingiberalis, a ordem, tá? Uma das outras apomorfias de Zingiberalis é esse formato de folha enrolada, tá? Que é super voluta, então a folha tá aqui, ó, toda enroladinha, certo? E depois ela vai abrindo. É tipo um báculo, tá? Entendam isso de forma bem genérica, só para relembrar, né? Então aqui tá a nervura, né? Tá aqui, ó. E aqui a folha enrolada. Esse padrão é uma das apomorfias de Zingiberalis. E ainda esse monte de canal de ar, né, nessas folhas, tá? Essa aqui é de uma das bananas, né, de uma das espécies de banana, também é comum e é uma apomorfia, tá? Essa presença dessas estruturas nas folhas. Bom, o que é ter a folha completa, né? Geralmente essas plantas elas vão ter então um limbo, um pecíolo que estava bastante ausente, né? E uma bainha. Tá? Então, ter a presença dessas 3 estruturas se considera que é uma folha completa, tá certo? Em alguns casos ainda vai ter polvino, que é o caso de Marantácea, que é a última família que a gente vai ver dessa ordem. Tá? Aí tem um polvino presente. Mas, no geral, isso aqui seria uma folha de uma Zingiberalis clássica. Tá? É bem característica. Então, o que a gente tem no processo evolutivo? Né? A primeira família é Musaceae, seguida de Strelitziaceae lowiaceae, Heliconiaceae, Costaceae gingiberaceae, Canaceae e Marantaceae, tá? As plantas, inclusive, vão mudando de tamanho, vão ficando menores, né? Essas primeiras são maiores de fato, depois elas diminuem de tamanho, e a flor não deixa de acompanhar. Como é que é mais ou menos essa relação evolutiva, né? Que eu comentei ali com vocês. A gente tem aqui, então, Musaceae como provavelmente o grupo irmão, né? Strelitziaceae, Heliconiaceae, e depois um grupo aqui de Zingiberaceae, Costaceae, Canaceae e Marantaceae, tá?
Essa filogenia, apesar de estar modificada dessas publicações mais antigas, ela não mudou. Eu fui conferir e a princípio é isso. Depois eu vou mostrar que havia ainda algumas dúvidas, né? O que tem aqui de Marantace e Canace? Eu vou começar de baixo para cima, tá? As flores são assimétricas, tá? Eu vou mostrar bastante isso em Canace. Não tem simetria nenhuma, nem bilateral, nada, tá? Cada estrutura aqui tem um formato diferente. O Androceu só tem metade de um estame fértil, tá? Então, assim, os estames vocês vão ver o que aconteceram com eles, mas aqui só metade ainda da teca funciona. Então, assim, é como se eu tivesse um estame e só metade funcionasse, tá? E outra metade é um estaminóide, tá? Isso é o que une esses dois grupos. Tem diferenças entre as famílias, claro, né? A gente vai ver, mas isso é o que cria esse clado. Esse clado como um todo, se vocês olharem, é o clado zingiberoide. Zingiberoide. É um nome mais ou menos não muito oficial, assim, mas do inglês vem gingiber, né? Que define, se vocês olharem, é um clado. Isso aqui não forma um clado. Isso aqui podia ser chamado das bananas, né? Clado das bananas, mas não pode, porque vejam que não tem como é que é a configuração dessa árvore filogenética. Tá? Então, esse é um clado zingiberoide, enquanto isso daqui não forma um clado. Seria um grado, né? Se a gente quisesse. Bom, Zingiberaceae, que é esse próximo grupo aqui, o D, né? Tem um único estame funcional. Então vejam, né? Aqui eu tenho meio, aqui eu tenho um estame funcional, tá? Os estaminóides são conspícuos, são visíveis, tá? Porque aqui já não são mais nada. A semente aqui tem mais perisperma do que endosperma, a gente já viu o que é isso, tá? Não tem mais ráfides aqui nessas famílias, né? E as folhas aqui não rasgam tão facilmente, que é o que a gente vai ver nessas aqui, tá? Que é uma característica, inclusive, de algumas dessas famílias. Além disso, né? Esse único estame funcional ele envolve o estilete. Então, o estilete está junto com o estame ali. Tem uma lígula no ápice da bainha foliar. As sépalas são unidas. Os outros estaminóides costumam ser fusionados e tem uma redução de 2 dos 3 estigmas. Então, tem bastante modificação floral, eu vou mostrar para vocês. Já aqui, esse grupo Heliconiaceae, Strelitziaceae e Musaceae, havia dúvidas em relação às relações evolutivas deste grupo, tá? Se Musaceae era grupo irmão do resto, se era Heliconiaceae, Strelitziaceae, se isso eram famílias de fato. A princípio isso está resolvido, tá? Então, Heliconiaceae é o grupo irmão desse clado zingiberoide, tá? Desse clado B aqui. É sustentado por algumas sinapomorfias, como a presença de um estame mediano estéreo externo, que eu vou mostrar, pétalas conatas e a anatomia da raiz, tá? Não chego nesse detalhe. Strelitziaceae deve ser grupo irmão de Heliconiaceae mais esse clado zingiberoide. Eu posso escrever assim, prestem atenção na sistemática, né? Strelitziaceae é grupo irmão de Heliconiaceae mais o clado zingiberoide. Isso é um clado. Então eu posso fazer assim. Que tem como uma das características ter folha dística, esse grupo todo aqui, tá? E Musaceae provavelmente é o grupo irmão de todo o resto, tá? Essa família deve ter características plesiomórficas, como por exemplo as folhas são espiraladas e não são dísticas. Então é mais ou menos essa árvore evolutiva. Aqui ela está do contrário, né? Só se vocês prestarem atenção. Aqui só para mostrar um diagrama floral de outro grupo, mas uma Musaceae, como vai mudando a estrutura floral, tá? Inclusive os estames, eu quero que vocês prestem atenção aqui em negrito, ó, como eles vão reduzindo-se em número e como eles vão se posicionando na flor, tá? Inclusive nem tudo que vocês estão vendo aqui é pétalo. Na verdade, geralmente não é, principalmente daqui para cima. Então vamos tentar entender um pouco esses grupos, né? O que caracteriza sempre Musaceae? Hábito grande. Gente, é banana, tá? Pensem numa banana. Se eu pedir para escrever uma Musaceae, pensem num pé de banana, que eu tenho certeza que todos vocês já viram, né? E escrevam, olha, hábito grande. Inflorescência e infrutescência enormes, geralmente carregando muitas flores e frutos. Flores unissexuais, tá? As flores basais são femininas, as apicais são masculinas, eu vou mostrar. 6 tépalas petaloides, ou seja, tudo parece pétala. Ovário é ínfero e o fruto, uma banana. Fruto, uma banana, né? Vamos lá. Então, Musaceae, né? Eu deixei bastante espaço, posso até aumentar minha cara aqui. São todas exóticas, porque vejam que elas não ocorrem na América, né?
Provavelmente a banana que se consome é lá das Filipinas, de alguma daquelas regiões, e há quem diga que foi uma das primeiras frutas a serem domesticadas e cultivadas, tá? Não fui atrás de etnobotânica, não, de estudos de paleobotânica para ver isso, mas é o que a literatura às vezes aponta. Como eu falei, como todas as gingiberales, basicamente são ervas robustas, rizomatosas. Tem um pseudocaule formado pelo conjunto das bainhas foliares. Então, lembram, isso aqui é um pseudocaule, vocês já viram isso em estrutural. Isso tudo é folha. Tem látex incolor. E quem é do interior ou tem sítio, né, ou vai para o sítio, sabe o que, que isso significa, né? Que vai trabalhar com pé de banana, tem que usar uma roupa velha, que é a famosa noida, né? Assim, suja tudo e não sai mais, né? Por conta desse látex incolor, tá? E as folhas são alternas e espiraladas. Vocês até podem perceber aqui nessa distribuição. Tá? Então, isso é uma das características de musácea. Dois gêneros, musa e enzete, tá? E todas exóticas, mas muitas são cultivadas como ornamentais, eu vou mostrar na sequência. A flor é androginospórica ou androginospórica, exigomorfa, depois eu vou detalhar elas, tá? Formada por uma cimeira submetida por uma bráctea vistosa, que é o famoso coração da banana, essa aqui, né? Então essa bráctea vai protegendo e ela vai abrindo aos poucos. Ó, abriu, expôs uma sequência de flores. Aqui até dá de ver outra sequência que está dentro da bráctea. Ela vai abrir e vai expondo aos poucos. É por isso também que a banana vai amadurecendo aos poucos, né? Porque as flores vão sendo expostas aos poucos, os frutos vão se formando aos poucos, tá certo? O cálice é trímero, unido a duas pétalas. A terceira pétala livre. Então tem fusão de estrutura. É difícil até de ver às vezes, tá? Eu vou entrar lá, né? São 5 ou 6 estames, tem aí, às vezes, uma que tem um sexto estame ou meio estaminódio, tá? São livres. Tem 3 carpelos unidos, então aqui embaixo com o ovário ínfero, né? E a placentação axial, tá? Então aqui de novo, chamando a atenção da bráctea, muda de cor dependendo da espécie, né? O formato também da banana, né? Do fruto, ele muda bastante, tá? Mas eu quero mostrar para vocês aqui no diagrama floral. O que, que a gente tem, né? Isso aqui são 5 tépalas fundidas. Então, o que, que a gente tem? Aqui está de cabeça para baixo, tá? Essa imagem, mas uma tépala, uma tépala, uma tépala, uma tépala e uma tépala fundidas, que são essas que a gente está vendo aqui, tá certo? A outra que é livre está aqui embaixo, tá? Estava protegendo essa flor, né? E aqui estão os estames. Aqui eu estou vendo só misturado, né? 1, 2, 3, os outros devem estar aqui embaixo, né? Nessa representação, tá? E essas aqui são flores masculinas, né? Que estão com os estames ali presentes, tá certo? Então é mais ou menos assim que é cada uma dessas flores. Então cada uma dessas é uma flor, né? As femininas dariam, portanto, origem a um fruto do tipo baga, né? Claro, a banana de hoje em dia é altamente modificada, né? A banana mais original, assim, ela tinha um fruto tipo um chumbinho, né? Duro, então era um pouco ruim de comer. E, claro, o processo seletivo foi humano, né? Foi direcionando a produzir um fruto gigantesco, sem gosto nenhum, basicamente, mas altamente calórico, né? No sentido de ter carboidrato. E sem semente, aquilo é tudo abortado, né? Banana a gente compra o rizoma, ou pelo rizoma a gente faz muda, né? Não adianta plantar porque não vai nascer o fruto. Bom, o que, que tem de punk ornamental, né? Musa velutina, muito plantada como ornamental, dá essa tipo de banana. Eu tenho a impressão que ele é comestível. Ensete ventricosum, que é muito cultivada. Vejam as folhas rasgadas, né? Que era uma das características também dessa família. Musa paradisíaca, que é basicamente uma das principais espécies de banana cultivada, é um híbrido, né? E aqui se usa frutos, em algumas delas tem sementes ainda, né? Ou se come o coração da banana, enfim, várias alternativas, tá? A outra família é Strelitziaceae. Bom, a banana é a banana ali, né? Vocês reconheceram, não tem muito segredo. É difícil às vezes de reconhecer aquelas pétalas com tépalas fundidos, tá? Porque aquilo junta tudo. E tem que ter um pouco às vezes de trabalho de ontogenia, ou seja, do desenvolvimento floral. O pessoal começa a pegar isso desde a formação do botão floral, né? Corte anatômico, para saber quantas estruturas tinha, tá? É mais ou menos assim. O que que une, né? O que que tem de comum em Strelitziaceae? Folhas grandes e inteiras, tá? Elas não costumam rasgar e também são simples, né? Como todas as demais aqui. A nervura mediana é bem grossa, com veias laterais em arco paralelo que se fundem para formar uma margem, então elas vão indo para a lateral e se juntam, meio que formando uma margem lateral, tá?
A inflorescência tem uma escápula maciça, eu vou mostrar. É tipo como se ela estivesse dentro de um barco, tá? Então, assim, a bráctea não é que nem o coração da banana, aqui ela muda de formato. Em alguns casos, a inflorescência pode chegar a 4 metros de comprimento, no gênero Phenacospermum. Tá? As brácteas são verdes, em forma de barco, como eu falei, e robustas. Distintas flores zigomórficas e bissexuais. Tá? Os frutos são capsulares e amadeirados, eles são bem duros, não é tão comestível assim como a banana, né? E as sementes têm um arilo, geralmente avermelhado ou alaranjado. Eu vou mostrar uma semente na sequência. Bom, então vamos para a Strelitziaceae. Essas são 3 gêneros, tá? E 7 espécies. Um ocorre aqui de forma nativa na América, os outros África, Madagascar, tá? São ervas rizomatosas, vocês já devem ter visto por aí, especialmente a Strelitzia regina, que é bastante cultivada, mas a Valena madagascarensis também. E aqui já vejo que não é mais alterno espiralado, isso aqui é dístico. Aqui também é porque é que tem vários mudas, né? Tem várias próximas, tá? E folhas simples e elas rasgam também, tá? Ainda que rasga com certa frequência pelo tamanho também dessas plantas. Bom, vamos tentar entender um pouquinho melhor quem são essas Strelitziaceae. Essa eu costumo trazer porque elas têm um alto potencial ornamental, tá? A gente tem o gênero Ravenala, acho que eu falei outra coisa antes. Ravenala, que é uma inflorescência lateral e 6 estames, que caracteriza ela. O gênero Phenacospermum, a inflorescência já é terminal e tem 5 estames, tá? Aqui o arilo é bem vermelho e laranja. E Strelitzia, ela tem as tépalas e pétalas internas posteriores, que formam aqui uma quilha central, aqui, ó, e o arilo é laranja, tá? Só laranja, não avermelhado. Mais ou menos o que dá de usar para separar os gêneros, apesar de que morfologicamente eles são bem diferentes, né? Vegetativamente falando. O que a gente tem, né? Eu vou focar principalmente em Strelitzia, tá? Essa é uma bráctea no formato de uma quilha, né? De um barco. E aqui dentro tem várias flores. Elas, inclusive, têm um certo movimento, tá? Ao longo do dia para se expor. Em azul, depois eu vou detalhar, é a flor, tá? E aqui é outra bráctea. Então, a inflorescência tem essa bráctea grande, como eu comentei antes. Em Strelitzia não tão grande como em Ravenal, em Phenacospermum. Mas também tem a bráctea da flor, tá? Eu vou falar dela aqui na sequência, só para chamar a atenção do fruto, tá? Tá aqui, ó. Ele é mais duro, né? Resistente. E dá de ver que tem 3 capelos, né? E aqui estão unidos, tá? Voltando à flor, o que a gente tem, né? O ovário é ínfero, tá certo? Cuidado, né? Não é aqui que eu vou olhar o ovário, porque isso aqui o escapo da inflorescência, eu tenho que olhar aqui dentro, né? E aí não conta essa bráctea para ver se é super ou ínfero, tá? Então esse ovário ele é ínfero. Eu tenho aqui, ó, uma tépala exterior, 2 tépalas exteriores também, né? 1, 2, 3, em amarelo. E aí eu tenho as tépalas interiores. Aqui tem uma e aqui tem 2. Eu já vou detalhá-las para vocês. Tá? Essa flor é androginospórica e zigomorfa, obviamente. Né? Essa bráctea é vistosa, portanto, une todas as flores, né? E também esta bráctea aqui presente. O cálice é trímero e gamosépalo. Ele é unido aqui, tá? Tá aqui. E a corola também é trímera, né? Sendo que tem 2 pétalas que são unidas entre si, que são essas duas, e essa aqui é livre. Tá? Olha só o formato disso, é meio estranho. Na verdade, parece que essa é unida a estas, né? Sempre terminando nessa pontinha. Aqui a gente abriu uma flor, né? Então o que a gente tem? Eu quero chamar a atenção de novo do cálice aqui. Aqui é corola. Nós abrimos essa corola. E o que é aquela ponta, tá? Eu vou detalhar para vocês para entender o que é essa estrutura interna aqui. Ó. Aqui é o ovário ínfero, tá? Tá aqui, ó. Oh, achei que eu tinha detalhado. Isso aqui são os estames. Eu detalhei, tá no outro slide, na verdade. Aqui estão os estames internamente e o pistilo também, tá? Então, essas pétalas, elas protegem essa estrutura, tá? Aqui dentro, ó. Eu quero chamar a atenção aqui da semente com o arilo alaranjado, como eu comentei, né? E cheio de tricomas, ó, bem característico aqui também. Esse é meio avermelhado, né? Esse mais alaranjado, tá? Com esse fruto tipo cápsula, né? Ali expondo essa estrutura. Aqui tá o que eu queria. Os estames são 5 ou 6, né? Às vezes estaminoses, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, tá? E aqui é o estilete. Aquela ponta que está saindo na flor é a parte feminina, né? O gineceu, tá? Às vezes esses estames eles estão unidos a essa estrutura aqui, ó. Então as pontinhas estavam presas aqui dentro daquela flor, tá? Aqui a gente cortou o ovário,
e removeu as flores, só para vocês entenderem. E aqui um corte, né, do ovário. Aqui, bem interessante esses canais, né? E aqui só para mostrar uma Ravenala madagascarensis. Ali na Alameda, né? Tempo atrás estava caminhando, eu não moro ali perto, mas passei em 2018 num condomínio lá bem bonita, né? Com restos de uma inflorescência, tá? É, como eu disse, usada como ornamental. De punks, né? De Phenacospermum guianensis. Pode-se utilizar a semente para fazer farinha, por exemplo. E ornamentar os três gêneros, né? Olha só como essa Ravenala, eu sempre falo errado, né? Essa Ravenala fica bonita, né? Assim, bem vistosa, grande. Eu já vi isso aqui plantado em outros locais com mais de 10 metros quase de altura, tá? Estrelícia regina nunca é muito grande, né? E aqui é outra estrelícia, juncácea, né? Essas são as mais utilizadas como ornamentais. Bom, e Heliconiaceae, que é a família próxima. Depois de Heliconiaceae eu vou fazer uma pausa para o vídeo não ficar tão longo e volto na sequência, tá? O que a gente tem de caracteres sempre presentes em Heliconiaceae? Erva perene rizomatosa, tá? Folha alterna dística, então a gente continua com as dísticas. Erva perene rizomatosa também continua, né? A nervura mediana é bem proeminente, como estava também comum nas outras da ordem. E daí surgem várias veias paralelas, sigmoides, né? Elas são meio curvadas assim, tá? E se fundem numa veia marginal também, tá? Por isso que essa relação Musaceae, Strelitziaceae e Heliconiaceae às vezes era meio confusa, né? A inflorescência é terminal, brácteas de cores vivas, vermelho, laranja ou amarelo. Vocês vão reconhecer porque isso existe na região. Tépalas petaloides em duas espirais, sendo que uma delas é refletida, né? Invertida. 5 estames férteis, mais um estaminóide. Então aqui a gente ainda tem bastante estame. Tá? O cladozinho giberoide, como eu falei, é diferente. E o ovário é ínfimo. E tem 3 sementes aqui no carpel. Bom, vamos olhar. A gente tem um gênero, Heliconia, aí é fácil, né? Heliconia heliconiaceae. E 150 espécies. Basicamente é tudo americano com umas coisas perdidas lá na Oceania, tá? De algum jeito chegou lá. Alguma dispersão a longa distância, possivelmente, né? São ervas rizomatosas, como eu falei, folha alterna dística e simples, tá? Essas também rasgam ainda um pouco, mas não tanto assim. Até porque elas costumam ocorrer, pelo menos aqui no estado, no interior da floresta. E no interior da floresta não vai ter tanto vento assim para rasgar essas folhas, né? São androginospóricas e zigomorfas. O que a gente tem? Essa aqui é inflorescência, né? Eu tenho tanto inflorescência são pêndulas quanto são eretas. Eu vou mostrar, inclusive, impacta na polinização. Tem essa bráctea bem vistosa, tá? Que protegendo a inflorescência. E aqui dentro tem várias flores também, ok? Como eu falei, o cálice é trímero, a corola é trímera, tá? Sendo que são fundidas ali. E o ovário é ínfero, ele está aqui aparecendo, inclusive. Como é que é essa estrutura, né? Aqui é uma inflorescência ereta, aqui uma pendente, tá? Então, aqui o pedúnculo, é só olhar de cabeça para baixo, né? Aqui está a raque dessa inflorescência, ok? Aqui tem a bráctea basal, que é a mesma que está aqui. Tá? Não é porque ela está na base, né? Mas aqui estão as brácteas medianas, tá certo? E dentro de cada bráctea surgem as flores. Como é que é mais ou menos essa inflorescência, né? Aqui, ó. Aqui olhando uma dessas brácteas, ok? Eu tenho aqui as flores, aqui tem uma flor, aqui tem outra, aqui caiu já está amadurecendo, né, o possível ovário. E o que eu tenho aqui? Uma sépala, que é livre, e aqui o resto tudo fundido sépalas com pétalas. Tá certo? É mais ou menos essa estrutura dessas flores. É bem diferente, inclusive entender isso aqui, né? Visualizar isso, tá? O que a gente tem, né? O Gineceu é gamocarpelar, tá aqui, ó, presente. Nectários presentes nesses grupos, tá? A placentação é basal e o fruto é uma drupa. Aqui, ó. Tá? Aqui não é uma bananinha mais presente, né? As bananinhas deixaram lá, as tradicionais ainda tem uma coisa parecida, aqui já não mais. Como é que funciona a polinização, né? Olha aqui o formato da flor, né, para os beija-flores, no geral. Então, as eretas, não ressupinada, aliás, ereta ressupinada, a flor é invertida. Tá? O que é ressupinado? Aqui está a flor. Quando ela é ressupinada, ela está virada. Porque no geral a flor seria assim, aqui ela está ressupinada, que nem lá nas orquídeas, né? E aqui também uma pendente, mas aqui não é ressupinado, porque ela já é de cabeça para baixo, né? Não sei se ficou claro. Mas enfim, o que importa é que esse grupo geralmente é polinizado por beija-flores. Tem algumas espécies de beija-flor que inclusive são guarda, né? Ficam ali protegendo
sua inflorescência, tá? Então são bem territorialistas. E no estado a gente tem uma única espécie, tá? Algumas são de uso ornamental, como a rostrata, que não é nativa daqui, tá? Essa é a mais cultivada, vejam essa inflorescência. E no estado a gente tem Heliconia farinosa, inflorescência ereta, tá? A única espécie. E ela é pouco preocupante no grau de ameaça porque é mais pela exploração da flor, pelo que eu me recordo. O pessoal corta isso para decoração, né? Mas ela se reproduz assexuadamente, principalmente. Isso toma conta da floresta. Tá? Quem faz coleta, né, sabe disso. É bem divertido que geralmente onde tem um heliconial desse, né, cheio de helicônia, a gente tem que passar no meio, é onde a gente pega micuim, né, aquelas larvinhas de carrapato que coçam bastante, que geralmente é nesse quando passa por uma área dessa. Mas eu vou fazer uma pausa, eu volto na sequência para a gente tomar uma aguinha.